O que eu quero estudar com vocês, hoje de madrugada eu estava orando, meditando no Senhor, já falei para o pastor até Alexandre, e quando eu estava lendo a minha leitura Bíblia em um ano, nós estamos lendo o livro de Atos, essa semana, do capítulo 9 até o capítulo 13. Nós estamos na leitura da Bíblia um ano. Não sei se alguém está acompanhando, do Atos 9 a 13, essa semana. E essa madrugada eu estava lendo, e aí alguma coisa surgiu na minha mente, falando assim: ensina a tua igreja a estudar a Bíblia. Você tem ferramentas. Nós temos uma inteligência artificial agora que está sendo praticamente envolvendo toda a mídia, né? E vai daqui para frente, vai ser muito mais ainda. Então, eu creio que a igreja também pode se utilizar dessa forma. Mas não sou eu que tenho que dizer isso, eu tenho minhas preocupações em virtude do alcance da inteligência artificial. Então, eu orando, veio isso na minha mente assim, na hora que eu estava estudando. Eu falei: meu Deus, eu sei, a voz de Deus a gente conhece, mas eu também tenho a carne minha também, mas eu nunca tinha pensado nisso. E aconteceu o quê? Eu falei: Deus, você tem que me confirmar de uma forma muito firme, falar comigo de uma forma muito objetiva, para eu entender que o Senhor está falando. E nisso, eu continuei lendo a Bíblia, estudando, era 3:30 da manhã, mais ou menos, e é um horário que eu gosto de falar com Deus, que não sei se você sabe, falar com Deus de madrugada, a fila é menor. O pessoal está dormindo, aí a fila para falar com Deus é menor. Lógico que não tem nada a ver, tá? Mas o que aconteceu? Eu fui pedir uma resposta. Amados, eu ontem passei muito mal. Eu tive muitas dores. Dores que eu sinto, né, por causa da radioterapia, de morder toalha, de gritar, peço minha esposa para sair de perto, para eu sentir minha dor sozinho. Essa dor não é que é minha dor, mas eu estou sentindo, é para eu lutar e vencer em cima dessa dor, e não quero parar de fazer radioterapia. E nisso eu senti vontade de evacuar, que é quando eu sinto as dores. E eu já vou temeroso, sabendo o que eu vou enfrentar. Quando eu sentei lá, fui evacuar e não senti nem uma dor. E aí veio de novo na minha mente: você não queria uma prova real? Essa é a prova. Eu falei até que o pastor Alexandre: eu vou pegar a aula hoje e vou passar isso para a igreja. Porque eu vejo essa forma de, às vezes, a gente estudar a Bíblia, você tendo uma ferramenta que pode te auxiliar muito no estudo bíblico. Muito. Porque é uma coisa impressionante. Quem não usa... Alguém tem o ChatGPT, tem vários inteligências. Eu uso o ChatGPT, que é o mais antigo, mas, como eu disse, eu estudo a Bíblia há 30 anos. Nunca usei ferramentas nenhuma. A ferramenta minha era a Bíblia e livros auxiliares, livros que nos ajudam, né? O próprio John Wesley, no estudo de John Wesley, você vê que ele era uma pessoa muito estudiosa também da Bíblia. E o estudo faz parte, mano. Quando eu prego aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, lógico, não basta conhecer, tem que praticar. Se não praticar, só conhecer não adianta nada. Vai entrar e sair, igual um médico que vai se formar, ler tudo que tem, e na hora de praticar não pratica, vai ser um péssimo médico. Então nós temos que praticar. A palavra de Deus é a mesma coisa. E o que falta na igreja, amados, é praticidade. E a praticidade vai levar você, logicamente, não somente o conhecimento, mas que você se interesse para você praticar e você trabalhar isso na sua vida, né? Que é o fundamental. Então, eu vou começar hoje, nós vamos estudar normalmente. Se vocês não têm o ChatGPT, que eu queria que vocês usassem, porque é o que eu uso e o que eu posso explicar para você também, que eu não sou nenhum expert, eu não chego nem a 1% das pessoas que conheçam bastante esses recursos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9,
Inclusive, eu fiquei assustado com a quantidade pouca de gente na escola dominical. A gente vai ter que investir nisso, porque é algo que é fundamental você ter conhecimento e saber o que é a importância de você ter uma Bíblia para estudar, onde a China e todos os países muçulmanos não têm esse recurso que nós temos de estudar a palavra de Deus. Atos capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Enéas, a cura de Enéas. Não, antes da cura de Enéas, vou ver aqui o versículo 26, amém? Pode ficar assentados, aí eu vou voltar, pode botar aqui, né? Eu prefiro que bote aqui, que eu fico sem óculos. É melhor para mim, meu óculos já está sem asa, não consegue voar, está quebradinho. Semana que vem eu vou ter um óculos novo. Eu quero de osso. Não tinha armação de osso? É marfim? É de elefante, pode ser. Eu só sei que eu não consigo, eu consigo destruir todos eles. Amém, amados? Eu vou pedir para os irmãos ler. Vou começar aqui com o Antônio. Pega o microfone para ele, pega o microfone para participar. Está full já? O negócio está instantâneo ali. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Vamos continuar, parar aqui. Quero que vocês entendam também, né? Vocês sabem que Atos capítulo 9 fala de quem? Alguém pode me falar sem ser o pastor Alexandre? Conversão do apóstolo. Amém? Atos capítulo 9 fala da conversão do apóstolo Paulo. Ele se converteu de uma forma, repete comigo, bombástica. Por quê? Ele estava a caminho de Damasco para quê? Para poder prender cristãos, né? E levar para Jerusalém preso e tal. E nisso aconteceu aquela luz que veio do alto, ele caiu, nem sei se é do cavalo, do camelo, ele caiu no chão e uma luz brilhou e tem gente que se apega a isso, foi o cavalo, foi... Meu irmão, por favor, a Bíblia, isso aí, esse caiu do cavalo, do camelo, isso não tem importância espiritual nenhuma. A gente tem que aprender a se apegar àquilo que importa. Então, ele caiu do cavalo, caiu do cheguei, machucou. Aí, quando viu a luz, ele perguntou quem era, e ele falou, quem é o Senhor? Ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali, a gente até sabe, mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo aqueles que eram do caminho, que são os cristãos, amém? Então, nós estamos aqui uma parte que depois ele se converteu e foi a Jerusalém. Quando ele chegou a Jerusalém, Saulo procurou se juntar com os discípulos de Jesus, todo animadinho, agora eu me converti, sou novo convertido, entendo que Jesus é Senhor, e já estava pregando, já estava, né? Porém, todos tinham o quê? Porque ele matava mesmo, ele era o maior perseguidor da igreja. Um dia eu estava pregando aqui, até falei sobre isso. Deus orou lá de cima e falou assim, meu Deus, esse homem está me dando muito trabalho, eu vou trazer ele para o nosso lado, porque ele persegue cristão, mata, faz, acontece. E ele era muito inteligente, como escreveu a metade do Novo Testamento, nós vimos que era um interesse muito grande da conversão dele, e não da morte dele. Amém, queridos? Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. É a mesma coisa, uma pessoa, um bandido aceita Jesus, você vai chegar aqui, você vai, entra, pode ficar à vontade. O que vocês acham disso? Eu quero botar vocês para falar. Vocês vão falar. O que você acha, Pedro? Bota um bandido que você conhece lá, não sei quem é um bandido agora. Eu lembro de Fernandinho Beramar, Escadinha na época do Roberto, na minha época não. Escadinha, que fugiu lá da Ilha Grande, essas coisas assim. Entra aqui dentro da igreja, você vai ficar preocupado? Quem que está respondendo claro? Isso, só Alexandre. Não, está certo, mas eu queria que outros, eu sabia que você responde, eu quero que os outros falem. É verdade. Eu ficava preocupado, não ia ou não ia? Então, lógico, será que converteu mesmo? Vigia aí, se ele for no banheiro, vá atrás dele, cuidado que... Eu não sei, amados. Teve uma vez que eu fiz um dia de saúde, o primeiro dia de saúde que nós fizemos aqui dentro da igreja. Entrou gente era muito tempo atrás, entrou gente de tudo. Não deu uma semana depois, assaltaram a igreja.
Depois arrombaram ali um negócio. A pessoa que entrou não para fazer dia de saúde, para roubar. Então existe sim a preocupação, a gente tem bom, mas existe. Então o pessoal estava com medo dele. Às vezes eu já vi várias pregações, a pessoa fala assim, mas não era para aceitar ele, era para isso, aquilo. Eu acho que a igreja de repente fez até o certo. Muita gente vai me criticar sobre isso, pode até ouvir, tá não. Mas eu acho que de repente fez o certo. Foi o tempo necessário para trabalhar esse homem. Amém? Então o que fizeram com ele? Passa para o 27. Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Barnabé, um homem de Deus, levou eles aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele, Então contou o testemunho para os apóstolos, o testemunho do Paulo, como foi contado. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Então ele foi lá e fez uma defesa todo mundo estava com medo, e falou, esse homem está pregando o evangelho, esse homem é um homem de Deus, ele se converteu realmente mesmo, mas ninguém queria, todo mundo com um pé na frente e outro atrás. Pode passar. Cadê o microfone? Isso. Acertou. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. 29, pode continuar. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. O que você acha, Luciane? Ele continuou pregando lá, e o pessoal não acreditava que queria matar ele, tira isso do caminho. Quem eram os helenistas? Sabe quem são os helenistas? Helenistas, fala, Alexandre, pastor Alexandre. Eles eram os judeus gregos, que tinham fala grega, falava grego. Ali na Judéia tinha uma influência muito grande por Alexandre o Grande. Já ouviu falar do Alexandre o Grande? Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ele foi o maior imperador. E qual era o método dele de discipular? Sabe qual era o método do Alexandre o Grande? Ensinar a cultura dos gregos, que aí ele conquistava o povo pela cultura. Discipulava a pessoa virava um macedônio por causa do Alexandre. Então, a Judéia todinha conhecia o grego. Por isso que a Bíblia é traduzida no Novo Testamento em grego, grego koiné. Então, falava e discutia com os helenistas. Helenistas são esses judeus. Os cristãos, os judeus, eles eram judeus, mas eram de fala grega. Não era, eles eram judeus, mas de fala grega, de conhecimento grego, debaixo de uma colonização grega, vamos dizer assim. Então, eles eram helenistas. E esses helenistas com quem ele pregava, queriam matá-lo também, porque não acreditavam, achavam que ele tinha que morrer. Amém? Pode passar. Continua, Luciane. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. De onde morava Paulo? Paulo de? Voltou para a casinha da mamãe dele. Leva para sua casa, fique quietinho da sua casa lá, porque lá você está mais seguro. Muita gente critica, abandonaram ele e tal, mas a gente vai chegar num ponto que ele vai entrar no circuito novamente, entendeu? Então, levaram ele para Tarso, e ali em Tarso, ele ficou lá. Agora eu vou começar uma outra parte da Bíblia que eu quero pegar, que Deus colocou no meu coração, creio eu. 31. Passa para Pedro, pode ler, Pedro? Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Olha só, presta bem atenção. Quem escreveu isso aqui, logicamente, sobrenaturalmente, foi o Espírito Santo que escreveu, mas quem escreveu o livro de Atos, posso perguntar a vocês? Pedro sabe quem é? Não. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Escreveu para um homem chamado
O Alexandre, os dois Alexandres estão proibidos de falar. Foi um homem chamado Teófilo. Ele falou, ao meu amigo Teófilo. Eu creio que quando eu estava lá, conversando com o Lucas, eu falei, quem é Teófilo, cara? Você nunca teve um amigo como Teófilo? Não, Teófilo eu botei um nome fictício. Porque Teófilo significa Teo, Deus, Filo, amigo. A etimologia da palavra. Amigo de... Vocês são amigos de Deus? Então escreveu para a gente. Eu estou brincando, eu não sei nada disso. Isso aí é heresiástico da cabeça do pastor Luiz, que está falando sobre isso. Então, mas é para a gente escrever. Mas qual a intenção dele escrever isso aqui? Eu vou ler o pensamento dele. A igreja, depois que Paulo foi preso, a igreja ficou mais tranquila. Porque Saulo perseguia a igreja, prendia muita gente. Estevão morreu, foi apedrejado. Saulo estava lá, consentindo na morte dele. Estava com uma pedra desse tamanho, eu que tirei da mão dele. Estava assim, uma coisa estava... Então, Saulo de Tarso era um cara que perseguia. Ele saiu a perseguição, a igreja parece que, ficou mais à vontade. Mandaram ele para Tarso. Não foi isso? E a igreja tinha paz. Primeira coisa que ele botou, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no consolo do Espírito Santo, crescia em... Então nós não queremos que a nossa igreja cresça em número, amém? Vamos ver depois o que Lucas escreve, trazendo isso para nós. Qual é o motivo de um crescimento da igreja? Repita comigo, avivamento. Avivamento, amado, é um termo, é um jargão, a gente chama de jargão. Eu gosto mais do estudo. Avivamento é tornar vivo aquilo que você prega, aquilo que você vive. Tornar vivo é dar vida a alguma coisa. Quando você dá vida a alguma coisa, você traz movimento. A física explica isso. Quando você dá vida, você traz movimento. A morte traz estatização, inércia, parado. Agora, quando você traz movimento, você traz vida. Então, avivamento é trazer vida à igreja. O que é uma vida da igreja aqui? Amado, eu chego aqui, a igreja está lotada, cheia, começa a encher. E as pessoas começam a se converter, começa a ter cura, você começa a ter milagre. De repente acontece uma coisa, vem o pai da Adriele, aceita Jesus e volta e de repente está pregando o evangelho aqui na frente, está falando de Jesus. Isso é tornar uma igreja viva, isso é avivamento. Tendo sempre conversão, tendo isso, tendo aquilo, isso é uma coisa fundamental. E nós vamos fazer isso. Amém ou não amém? Então, abaixo, cresci em número 32. Opa, agora ele mudou o cenário. Lucas escreve agora sobre... Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Quem são os santos, amados? São os irmãos da igreja. Antigamente eles chamavam os irmãos da igreja de santos. Pastor, santo não era aquelas imagens. Não, santos somos nós, que o Espírito Santo habita em você. Por isso que nós somos santos. Santos que moravam em Lida. Lida é perto de Jope, 33. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pode passar? Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. E ele imediatamente se levantou. Olha onde, ele tinha muita coisa para escrever. Lucas podia escrever um monte de coisa. Mas ele se pegou a Pedro, que era o líder da igreja, e que Pedro fez uma visita, e essa visita foi uma pessoa que foi curada de uma paralisia. Quem curava antigamente era Jesus, e quem continua curando hoje? Amém? Pode passar. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Olha a relação que Lucas traz. Todo mundo viu um milagre, e o milagre levou
a conversão. Em João, capítulo do Evangelho de João, Jesus fala isso. Se não tiver sinais e prodígios, dificilmente a pessoa se liga. Eu não estou dizendo que os sinais de prodígio é o principal, não. Os sinais de prodígio é um movimento de vida. Mexer com a vida, com a saúde de uma pessoa. Hoje, como eu falei, que dessa revelação que eu recebi, mexeu com a minha saúde. Amados, a Ana está chegando ali agora, ela pode falar. Eu estava sentindo dores horrendas. Aí ela perguntou, 3 horas da manhã, quando eu acordei, levantei da cama, ela falou, vai no banheiro. Já sabendo que eu ia sofrer. Eu estou nesse ponto. Estou lutando contra essa dor. As dores horríveis. E a médica, como eu falei, ela proibiu a minha... Eu estou passando meu testemunho para vocês, porque estou vivendo isso. É vida, é minha vida. Mas eu estou lutando com isso. E eu quero edificar vocês. Quero edificação. Eu quero dizer que Jesus Cristo é o Senhor da vida de vocês. Pastor, se Ele não te curar, eu creio que já me curou. Se não curar, depois eu te explico, pergunta para Ele. Mas eu creio que Ele curou. Então é vida. Então eu tenho que aproveitar esse momento com a igreja. E a igreja eu queria que ela tivesse toda aqui, porque eu tenho que passar isso. Então o que aconteceu? Mexeu com a minha vida porque mexeu com a minha saúde. E Ele falou justamente, ó, você não vai sentir dor. Eu fui lá e não senti dor. Justamente naquele momento para eu poder passar isso para vocês. Mas eu quero falar sobre inteligência artificial ainda. Vamos ver. Quero explicar a vocês. Então, Lida e Saron. Eu não sei, alguém tem ChatGPT no celular? Tem? Luciana tem? Vou usar a Luciana. Eu sei que você que me ensina, você é professor. Luciana vai me ajudar. Pode pegar e abrir, e eu vou fazer uma... Ah, não pode não? Você é o Tiago. Pode abrir que eu vou usar, tá? Eu vou perguntar umas coisas para você, e você vai me responder pela inteligência artificial as dúvidas que nós temos aqui. É isso que Deus colocou no meu coração, creio eu. Todos os habitantes de Lida, Saron, se converteram ao Senhor. Amados, quando você vê um milagre, amados, tem gente precisando de milagre aqui da Ipaçu. Talvez até nessa casa aqui do lado. E Deus quer usar quem? Você, a igreja. Quer usar o quê? Jesus quer ser usado por você. Ele está morando em você. Ele habita em você. E você pode fazer esse milagre. E aí, o que vai ser? A casa toda vai se converter? Não sei. Mas pelo menos há uma pré-disposição de todo mundo se converter. Amém, queridos? Vocês estão aí direitinho, me ouvindo, estão quietinhos, né? Abriu o ChatGPT? Era bom se tivesse o celular do Tiago lá ligado, lá naquele onde ele mostrava para todo mundo aqui. Tiago mostrava lá no celular. Oi? O Alexandre consegue? Eu vou perguntar o seguinte: todos os habitantes de Lida, chega para o ChatGPT e pergunta assim, em Atos 9:35, habitantes de Lida e da região de Saron, pode me explicar que região é essa? Como é que Pedro chegou até lá? Uma pergunta assim. Você tem aí também? Glória a Deus. Habitantes de Lida e da região de Saron. Pergunta assim, como Pedro chegou lá? Bota assim, Pedro curou Enéas. Uma pergunta, uma dúvida, como é que Pedro chegou lá, nessa região, para curar Enéas? Você pode falar, tá? Você pode apertar o botãozinho de... Fala, Pode Deus, fala aí. Lemos que todos os habitantes de Lida e de Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Referindo-se ao homem paralítico chamado Enéas, que foi curado por Pedro, para entender como Pedro chegou a Lida, é importante olhar o contexto anterior. Em Atos 9:32, está escrito: Pedro, viajando por toda parte, foi visitar os santos que viviam em Lida.
Isso mostra que Pedro estava fazendo uma espécie de visita pastoral aos cristãos em diferentes cidades, fortalecendo a fé das igrejas que estavam se formando. Resumo: Pedro chegou a Lida durante uma viagem missionária pelas regiões da Judéia, visitando os cristãos. Foi nessa visita que ele curou Enéas, e esse milagre impactou os habitantes de Lida e Sarona, levando muitos à fé em Jesus. Se quiser, posso montar um breve roteiro ou devocional sobre esse trecho. Posso montar um breve roteiro e uma devocional para vocês. Mas ele vai pegar um texto e vai esmiuçar. Isso se chama, de uma forma um pouquinho assim mais exegese do texto. Ele está explorando você. Eles vão te dar todas as características da cidade. Como é que essa cidade era, quem era formada por gregos, Você consegue extrair do texto bíblico um estudo aprofundado para você ter conhecimento. Como é que Pedro converteu? O que significa conversão? Você pode perguntar, mas converteu? Você pergunta o que você quiser. Eles não vão brigar com você, não vão te chamar. Você não está entendendo nada, não vai falar nada disso. Ele vai te explicar detalhadamente tudo isso. Eu estou falando isso, mas porque é uma forma de que você tinha, antigamente eu pegava aquele livro os livros que eu pego de dicionário bíblico, eu catava Bíblia para ver texto por texto. Ana sabe, livro dessas grossuras assim, ó, que eu ia estudando grego, hebraico, para poder desmistificar algum texto bíblico, para poder saber o que foi, umas perguntas que nós temos que às vezes não sabe. Só isso, tá bom, querido? Obrigado, Alexandre. Vamos para o texto de novo. Vou pedir ao Alexandre para passar, que ele vai botar aqui na tela e depois a gente pergunta. Eu pergunto ao Alexandre já bota na tela. Vamos para o texto bíblico. Eu quero que vocês, enquanto ele está botando no texto bíblico, que vocês estão entendendo, pode perguntar para mim. A influência do milagre na conversão das pessoas. Isso é fundamental. Uma igreja viva, sinal que Jesus Cristo está agindo nessa igreja. Se Jesus Cristo agiu no passado, ele vai agir hoje. Como é que foi, por exemplo, qual foi o primeiro milagre que chamou a atenção no livro de Atos que Paulo botou? Foi aquele em Atos capítulo 3. Logo depois do Pentecoste, Pedro e João foram na porta de Formosa e oraram um coxo ali, e orou, ele falou, me dá dinheiro. Aí ele falou assim, não tem dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o que Pedro fez? Se você ler o capítulo 3 todinho, Pedro pegou aquele homem entrou pulando dentro do templo, e começou a dar o testemunho lá na frente, e Pedro ficou do lado dele o tempo todo. Por quê? Aquilo ali é uma prova de que Jesus morreu e ressuscitou, e continua operando no meio de nós. Isso não é o mais importante. O mais importante é o que nós estamos estudando agora, nessa semana de oração e jejum. O pessoal se arrepende dos seus pecados. Arrependimento, conversão. Mas os sinais é fundamental para dentro de uma igreja. Amém, queridos? Todos os habitantes de Lida, região, podem passar. Em Jope era onde Pedro morava. Havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Você até pode perguntar, por que é Dorcas? Eu não vou perguntar agora, não só vai prolongar muito, a gente não tem muito tempo. Quem é Dorcas? Por que muda de nome? Você pode perguntar, a inteligência artificial vai te responder tudo. E não precisa ser o site GBT. Eu, pastor Luiz, uso esse site GBT, para mim foi o primeiro mais tranquilo, era bom que a gente falasse a mesma língua e falasse nesse. Tem o outro, tem Guru, tem um monte aí, mas era bom de unificar isso para a igreja, para a gente poder falar a mesma língua, e quando fizermos as células, o pastor pregar aqui, o pastor Alexandre, o pastor Luiz pregar um texto, vocês vão pegar aqui, vocês vão copiar esse texto, e vão ver o texto que o pastor pregou, vai anotar alguns itens, e quando levar na sua célula, você vai poder explicar direitinho para uma pessoa, e a pessoa vai falar assim, poxa, você estudou teologia? Você pode dizer, não estudei. Hoje em dia nós temos bastante recursos para poder conhecer a Bíblia, e você também pode. Você vai converter vidas na sua casa, no botequim da esquina, na padaria, aonde você fizer uma célula, nós vamos ganhar vidas para Jesus. Pastor, isso é 10 anos em um ano? Não sei.
Eu creio que eu estou batendo na porta do trono todos os dias, para que nós façamos que essa igreja, vamos comprar o terreno lá atrás, sem dinheiro. Sem dinheiro. Porque a gente vai fazer um templo aqui, e vamos salvar muitas vidas para o Senhor. Amém? Então, mas, chamado Tabita, o nome desta era traduzido Dó. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Pode passar? Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo no quarto andar do superior, no quarto do andar superior. Pode passar? Como Lida ficava perto de Jope, isso eu falando assim, isso é geografia. Geografia eles vão te dar tudo. Você não precisa nem para Israel. Mas um dia a gente vai, eu prometo daqui, eu vou ver aqui quantos tem aqui, até Maria Helena, eu vou levar vocês de Israel. Não, a igreja vai levar vocês de Israel. A gente vai todo mundo fazer uma caravana lá, todo mundo com inteligência artificial, a perguntar tudo, não precisa nem perguntar para o pastor. A gente vai para lá e vamos fazer uma visita lá. Mas é importante você saber que nós temos recursos para isso. Lida ficava perto de Jope. Os discípulos, ouvindo que Pedro estava em Jope, estava em casa, né, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pode passar? Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram no quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com ela. Então chega são as carpideiras. Já ouviu falar em carpideiras? Carpideiras eram pessoas contratadas para chorar no dia do enterro, no dia do velório. Estava tudo chorando lá. Quando enterraram a filha de Jairo também estava cheio de carpideira. Jesus mandou as carpideiras tudo embora e ressuscitou aquela menina. Aí, então, o que aconteceu aqui? Pedro aprontou tudo isso, né? Pedro foi para lá. Pedro aprontou, foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto superior. Já li isso, né? Que Dorcas tinha feito. As roupas. Ela era uma pessoa que fazia doações. Pode falar, pode passar. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Primeira coisa aqui, Pedro mandou que todos saíssem. Com quem Pedro aprendeu isso? Alexandre, pode falar. Quando foi que Jesus fez isso? Com a filha de Jairo. Por que ele manda sair? É isso aí. Nem todo mundo está preparado para ver o milagre. Tem gente que fala, que besteira. Tinha gente até que estava rindo, né, quando ele falou que não morreu, né? Não, não morreu não. Quando ele curou a filha de Jairo. Então, é preciso estar todo mundo na mesma sintonia. Coisa que eu pensar a mesma coisa. Quando a gente vai visitar uma coisa, pastor, mas não vou visitar aquele homem ali, não, misericórdia, eu não sou vivo bêbado. Uma vez eu fui visitar um rapaz aqui, e um rapaz foi comigo. Depois que eu visitei, eu orava com ele, ele manifestava uma entidade. Ele era alcoólatra. Esqueci o nome dele, Vivico. Sabe quem é, Tcheco? Vivico? É Vivico? Ali, filha da família do Roberto ali, Bibico, né? Ele toda vez orava e me demoniava. Aí quando eu fui falar com o rapaz, pastor, Deus me falou, olha só, Deus me falou. Aí quando fala Deus me falou, eu fico meio, Deus, usar o nome de Deus me incorda. Eu tenho um medo quando eu falei assim, que de noite a consciência minha, olha como é que eu expliquei tudinho para dizer que Deus falou comigo. Deus falou comigo que esse homem vai para o inferno já está escrito, ele é do inferno, ele é do diabo. Hoje você sabe disso. Eu fiquei curioso. Rapaz, como é que você pode saber? Como é que a pessoa pode saber que um é do diabo e o outro do céu? Eu falei, está orando, ele está me atrapalhando. Entendeu? Como é que ele vai me ajudar ali na oração? Eu tenho que estar na mesma sintonia. Tirei ele, botei. O homem nunca mais bebeu, está ali. Mas não se converteu. Daí, acho que não se converteu, não. Nunca mais bebeu, parou de beber. Estava condenado à morte. Está vivo até hoje. Então, o que acontece, amados? O milagre acontece, mas pediu para que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se. Agora, tem que tomar muito cuidado. Eu vou chegar, vou chamar vocês para orar.
por favor, sai. Aí eu falei, pô, será que eu estou dando atraso? Não, você não pode fazer isso. Se de repente conversa de uma tal forma, pode deixar que eu oro com o pastor, oro com alguém ali, para não ficar muita gente aqui, que às vezes a gente pode fazer isso, entendeu? Mas tem que ter sabedoria para lidar, para não fazer muitas coisas que vão... Voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, ela se sentou, ou seja, estava morta e ressuscitou. Amém, queridos? Olha quanto milagre. Como é bom isso. A gente tem que crer nisso. Temos que fazer com que as coisas... Deus pode estar preparando a igreja para isso. Tem que estar preparando. E nos últimos tempos vai ser mais ainda, porque muitos milagres vão acontecer e o amor de muitos vão se esfriar. Então a gente precisa ter uma coisa de impacto, porque cada vez mais as coisas estão piores. Se você vai na rua, você acredita em Jesus? Jesus, quem é Jesus? Até que a mulher não sabe nem mais quem é Jesus. E a igreja está aqui para mudar o pensamento dessas pessoas. Pode passar? Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Eu lembro aqui, nós tivemos a igreja aqui, bastante gente até, mandei para o Pedro, falei, Pedro, aqui, ó, o teatro que a gente tinha na igreja, que a gente vai voltar a fazer de novo. Depois você mostra para ela, passa para a Adriele, o teatro que nós fazíamos aqui. Gente que crê que Deus faz um milagre. Uma vez eu fiz um culto naquela praça ali, onde tem a Mari, né? A Mari, aquela... fizemos um culto ali, aquele pai o marido da Fátima, ele estava todo amarelo. Ele já estava condenado. Ele fez uma carta já, entregando para a Fátima, eu li a carta, que ia morrer. E isso, assim. Nós oramos com ele ali na meia da praça. Ele foi curado. Se levantou. Durou mais 10 anos de vida. Pode perguntar a Fátima. Até a carta ele escreveu. Fátima, uma das que está aqui na igreja, firme e forte há muitos anos, ela sabe que Deus opera e sabe que o pastor aqui crê e quero que vocês operem através de vocês. Então opera. Não é só milagre desse, não, todo tipo de milagre, tantas coisas, Deus quer operar para dizer que nós aqui, Jesus aqui está vivo e a igreja está avivada e está agindo através de vocês. Então, amados, quando ela apresentou, especialmente a viúva, apresentou-se viva. Pode passar. Isto tornou conhecido o quê? Em toda a cidade e muitos creram no Senhor. O que Lucas quer dizer por trás disso? Qual é a mensagem subliminar que tem aqui? Que se você faz alguma coisa, se Deus opera na igreja, mas vai vir gente de lá, dali, daqui, vai querer vir aqui, pode vir até como curioso. Mas quando chegar aqui, o poder de Deus vai alcançar essas vidas. E muitas de Jope, da Judéia, da onde for, a cidade vai ser impactada pelo poder de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outro milagre também com Maria Helena. Eu vou repetir porque não é glória de Deus. Maria Helena, uma vez saiu daqui com aquela arquinha ali, uma arca ali. Não quero dizer que a arca faz milagre, não faz nada, mas ela creu que a presença do Senhor estava com ela. E foram assaltar ela e o Joaquim saíram de carro aqui, 2 pessoas idosas, e Deus fez um milagre, e espantou os bandidos e conseguiram resolver. Medo de... E não podiam assaltar tranquilamente. Não somente isso, também, o marido dela chegou aqui para se batizar. Falei, eu queria salvar, Deus quer salvar aquele homem. O dia que ela veio aqui, não sei o quê, ele resolveu se batizar. Aquilo ali foi. Deus quer operar milagres através da igreja. Isto tornou conhecido toda. Pode passar. Pedro ficou em Jope muitos dias da casa de um curtidor chamado Simão Curtidor. Por que ele ficou na casa muitos dias? Sabe para quê? Para discipular o pessoal que se converteu. Eles fizeram um curso de discipulado, para explicar para as pessoas que não é só a cura que é importante. O importante é você ser salvo. O importante é você se arrepender dos seus pecados, como nós estamos fazendo uma semana de oração pelo arrependimento. Se você não tem arrependimento no seu coração, de que Deus
tirou você de um tremedal de lama, que você não pode pecar, que você não deve pecar, que você deve amar o seu próximo do jeito que ele é. Você tem que amar, e o amor, mas não é nada de sentimentalismo. Já falei isso aqui várias vezes. O amor é você querer bem a pessoa, você desejar o melhor para a pessoa, é você fazer as coisas em prol dos outros. Isso é amor. Amor é dar, é você doar para a pessoa. Se doar não é doar comida, é tudo isso, é muita coisa. Então isso nós temos que ter no nosso coração. Pode passar. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Aqui eu quero tocar para vocês a mudança que Lucas escreve. Ele muda de foco. Aqui já é um outro personagem. É um personagem. Primeiro ele está falando da cura, os sinais e a conversão das pessoas. Mas aqui tem um mais profundo ainda. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia de exército chamada italiana. Pode passar. Era piedoso, igual aquela Dorcas. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas do povo e orando sempre a Deus. Pode passar. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, algum texto aí deve estar em horas diferentes, durante uma terceira vigília, eles falavam sempre, 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: para por aí. Você pode perguntar no chat GBT, como é que pode ter sido a aparição de um anjo? Que anjo é esse? Você pode perguntar no chat GBT, tirar toda a dúvida que você quiser. E depois, se tiver alguma dúvida, pergunta para mim. Eu pergunto para o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, qualquer coisa ele fala, chama o anjo aqui de novo, ele conversa. Estou brincando, mas isso é uma forma de saber, você terá a resposta para isso. Com certeza, amados, um anjo pode ser uma pessoa, um ser humano. Eu já encontrei vários anjos. Tem vezes que eu encontrei pessoas que eu falei, não, como é que esse táxi surgiu aqui, agora, em Bangu? Eu estava aqui, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu vou procurar, quero para que a placa, tudo. Eu nunca mais encontrei ninguém. Para mim era um anjo. Pode ser um anjo normal. Mas viu com roupa resplandecente e tal. É uma visão. Pode ser várias coisas, entendeu? Mas Deus quer mostrar que eles, os anjos do Senhor, acampam ao redor do que os teme e os livra. Os anjos do Senhor estão a serviço da igreja. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Estão a serviço da nossa igreja. Existe anjo mecânico, anjo bombeiro, anjo de qualquer maneira. Ontem foi um anjo bombeiro lá em casa. Estava com vazamento debaixo da pia, não estava aguentando mais. Eu com problema, com dor, com tudo, queria resolver, não conseguia. Eu não chamo o anjo bombeiro. Senhor, por favor, envie um anjo bombeiro aqui. Mas, por favor, chama. Aí Deus vai mandando um anjo lá. E graças a Deus, eu pensei que fosse uma coisa, era outra. E eu mesmo consertei. O anjo foi lá e já ajudou. Esse Deus é tremendo. Fala, esse Deus é tremendo. E verdadeiro, amados. É muito bom quando você vê o milagre, Deus agindo na tua vida. Então, um dia por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Pode passar? Agora envie mensageiros a Jope, mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Para aqui, todo mundo sabia que Pedro tem vários apelidos, né? Ou nome. Jesus chamou Simão Barjonas, filho de Jonas. Chamou de Cefas, quando você vê na Bíblia Cefas é Pedro, e tem aí Simão, Simão é Pedro. Então é mais uma forma de você entender. Então vamos lá recapitular rapidamente. Esse homem Cornélio era o quê? Centurião romano. Ele não era judeu. Ele era um ímpio, era um gentio.
né? Então, ele teve uma visão de um anjo. Isso para Pedro era um escândalo. Para Pedro e toda a igreja de Jerusalém não acreditava que só Jesus veio só para os judeus. Isso era uma coisa absurda, né? Então, de repente, esse anjo vai e fala para chamar Pedro. Ó, vai lá, Pedro está lá em Jope, manda chamar ele, porque ele tem alguma coisa para dizer para você. Só que Pedro não acreditava que poderia falar com um gentio. Ele achava o gentio uma pessoa impura e não tinha direito da salvação. Só quem era salvo eram os judeus, então só podia pregar para judeu. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Pode passar? Ele está hospedado com Simão, o curtidor, lá naquela casa, naquele texto anterior aonde ele estava. Olha aqui que Lucas faz um encaixe aqui, cuja residência está situada à beira-mar, perto da praia, né? Pedro gostava de praia pra caramba, eu ia lá de vez em quando visitar ele lá nessa casa, levava o pastor Alexandre lá. Vamos lá, 7. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. O anjo se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos, um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. Para quem não sabe, Cornélio era um centurião. O centurião tinha a seu serviço 100 soldados, a serviço dele, mais ou menos por aí. Era uma pessoa que tinha uma autoridade dentro dele. Logo que o anjo... pode passar. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Pode passar. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro, lá em Jope, né, subiu no terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Pode passar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pode passar. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. Pode passar. Contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a Pedro, né? Levanta-se, Pedro, mata esses animais e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pode passar. Pela segunda vez, a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Pode passar. Isso aconteceu quantas vezes? O galo mentiu, ele mentiu. Quando o galo cantasse, foram 3 vezes que ele mentiu, né? Pedro já tem uma anteninha ligada com isso aqui, ó. Epa, 3. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Pode passar. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, né, onde mora Simão? Simão está aqui? Onde é? Pararam junto à porta na casa de Pedro, onde estava, na casa de Simão, onde estava Pedro. Pode passar. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto isto, Pedro meditava a respeito da visão. O Espírito, com letra maiúscula, é Espírito Santo. Lhe disse, estão 3 homens à tua procura aí na porta, batendo na porta. Pode passar. Portanto, levanta, desça, vá com eles, sem pestanejar, sem hesitar. Porque fui eu, Deus, que enviou. O Espírito Santo avisou ele. Fui eu que enviei para você ir. Pode passar. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica,
foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você, Pedro, tem a dizer. Pode passar. Pedro, então, convidando-os para entrar, hospedou e deu um sanduíche para eles. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. Então, vamos lá. Pedro chegou, sentou, recebeu eles e, vindo a voz do Espírito Santo para ele ir acompanhar, ele foram lá, seguia eles para poder ser testemunhas, porque Pedro precisava de testemunha. Você vai entender depois por quê. Pode passar. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia, Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido vizinho, parente, amigo, a casa ficou cheia, a casa de Cornélio. Ele falou assim, vamos ver o que Pedro tem para dizer, que é muito importante, porque um anjo mandou chamar ele. Então ele fez um evangelismo, chamou todos os vizinhos para fazer uma célula na casa dele. Pode passar. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Pode passar. Mas Pedro levantou, dizendo, não se prostre diante de mim, não. Eu não sou nenhum Deus, eu não sou especial, não sou nada, eu sou ser humano igual a você. Pedro levantou, dizendo, levanta-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Pode passar. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês me mandaram vir me chamar? Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa e de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, pode passar, que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus, pode passar. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele estava hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, meu vizinho, está todo mundo parente, está todo mundo aqui, na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que o pastor Pedro ordenou, o Senhor mandou dizer para nós. Pode passar. Então Pedro começou a falar e disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, não faz acepção de pessoas. Pode passar. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João Batista pregou. Como eu acrescento João Batista para vocês se fixar, tá? Que é isso mesmo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Né? Depois andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, Deus estava com Jesus. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando no madeiro, na cruz, né? Mataram na cruz. Mas Deus o ressuscitou ao 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, que somos nós, os discípulos, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Os apóstolos mesmo comeram com ele, comeram peixe, foi na praia, aqueles textos que nós temos em João capítulo 21, ele comeu peixe lá, conversou com eles. Tomé falou, não é possível você mesmo, deixa eu ver aí, cadê as marcas da espada, do furo? Ele botou a mão, fez tudo, a mão furada e tal, mostrou tudo aquilo que ele tinha ressuscitado dos mortos. Pode passar.
Jesus nos mandou pregar ao povo, testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Vai passar. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Pode passar. Enquanto Pedro pregava, eu vou botar pregava, né? Essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. De repente o Espírito Santo desceu. Amém? E os fiéis que eram da circuncisão, o que é isso aqui, amados? São os judeus que não acreditavam que os gentios podiam receber o Espírito Santo, porque Jesus Cristo só veio para os judeus. Então eles eram da circuncisão. Era aqueles testemunhos que Pedro levou junto com ele quando saiu lá de Jope, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Ou seja, pode batizar eles em água, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses que são gentios, não são judeus, mas que receberam também o Espírito Santo. Deixa eu dar um intervalo aqui rapidinho de um parênteses. Vocês lembram que Pedro não quis comer aqueles elementos impuros que desceram? Aquilo ali era o quê? Uma visão que Deus deu para ele, para mostrar para ele que os gentios não são impuros. Ele estava querendo, o que Deus purificou é santo. Então, se Deus purifica a sua comida, se você consagra a Deus, lógico que você não vai pegar um despacho, botar numa mesa de comida e consagrar. Isso aí é abuso, isso é tentar o seu Deus. Mas toda a comida que você recebe no seu prato, você abençoa, está abençoada por Deus. Por isso que a gente costuma orar antes do almoço, depois, né? A gente consagra a Deus, para que nada que você coma venha fazer mal a você. Entendeu? E também para você entender que Pedro, no caso aqui, ele viu aqueles animais impuros, ele não quis comer. Ele acha que lá em Levítico está dizendo todo animal que tem unha fendida, animais que não tem, não pode comer do seu sangue, não pode comer isso, não pode aquilo, é impuro. Não, Deus está falando ali, não, que é isso, pode comer, se Deus purificou, pode comer. Aí ele está falando dos gentios, que bateu na porta e que ele não queria receber, mas ele viu. Deus, agora eu entendi, os gentios podem receber o Espírito Santo. E está aqui a prova que ele pregou lá e viu que receberam o Espírito Santo. Pode passar. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias para discipulá-los. Pode passar. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Pode passar. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pode passar. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, aí vai contar tudo aquilo, né? Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Pode passar? E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-se, Pedro, mata e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque a minha boca nunca entrou nada que fosse impuro e imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu por 3 vezes. De novo, tudo foi recolhido ao céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. E então o Espírito Santo, né, me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo,
também estes 6 irmãos aqui como testemunha, entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá as palavras mediante as quais você e toda a casa serão salvos. Serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para não que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também os gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi até Tarso buscar Paulo. E quando encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Até aqui. Eu estou fazendo uma ligação até com Paulo aqui. O primeiro texto que eu li foi que Paulo foi mandado para Tarso. Foi preparado um caminho. Depois em Antioquia, o pastor Barnabé foi lá, pegou ele de volta. Ele ficou lá na igreja de Antioquia. Isso tudo é história da igreja. Isso tudo é conversão de vidas. E a fundamentação está que Deus quer avivamento na igreja. Movimento, cura e conversão. O último texto que tem aqui, Cornélio, amados, ele orava, fazia esmolas, fazia muita coisa ali de bom, mas não era salvo. Por que não era salvo? Não adianta ser bom, não adianta fazer o bem. Quem te salva é o Espírito Santo de Deus. Ele tinha que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Senhor. Você pode conhecer uma pessoa maravilhosa ali na igreja católica, aquele mundaréu de gente ali, pessoas boas, mas não sabe que o Espírito Santo tem que agir dentro dela. Cornélio era um homem bom, mas Deus foi lá, mandou uma pessoa lá, falar de Jesus para ele, para que ele pudesse se arrepender e aceitar Jesus. Só existe um caminho, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Só o Espírito Santo pode salvar. Eu e você fomos chamados para isso, para ser usado como Deus fazendo milagres. Mas o fundamental é povoar o céu com vidas salvas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ana, o seco. Coloque sua vida diante do Senhor, amados. Eu não tenho dúvida que foi Deus que talvez tenha mandado trazer essa mensagem para vocês. Pastor, mas era para estar muita gente aqui, não era para estar você. Não olha para o lado não, amados. Olha para você. Será que você está servindo a Deus da forma correta? Será que você está com vontade mesmo de fazer o ID do Senhor? Você não vai parar de trabalhar, você não vai parar de estudar, você não vai parar de fazer as coisas, não, mano. Aonde você colocar a planta do seu pé, você é um santo, separado para Deus, para salvar vidas, para curar os enfermos.
Quando você curar o primeiro enfermo e ver que ele for curado na hora. Quando você expulsar um demônio. Quando você pegar uma pessoa surda e botar o dedo no ouvido e falar assim, efatá, e essa pessoa voltar a ouvir e começar a falar, você vai ver um milagre de Deus. Você vai ver que não é você que está fazendo, é Jesus que faz através de você, porque a honra e a glória é toda dele. Mas ele quer usar a igreja nesses últimos tempos. Muita gente está perdida. E Deus quer usar você. Deus está comprando um terreno para nós. Falando assim, eu vou investir em você. Eu vou investir em você. Eu vou investir em você. Para quê? Para povoar. Não a cidade de Jope. Aqui na igreja, vidas sendo salvas. Você não vai deixar de louvar, não vai deixar de orar, não vai deixar de pregar, não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de cuidar da sua família, que é fundamental, porque você será um exemplo de família cada vez mais. Deus quer usar você. E é isso que o seu pastor está passando para vocês. Deus falou comigo nesta madrugada. Eu fiquei muito feliz quando Deus fala comigo. Eu creio. Porque ali, quando eu sentei ali, quando eu passei, pensei que fosse sentir dor. Eu senti um calor do Espírito Santo. Senhor, aquece a tua igreja. Ontem, Senhor, foi o dia do coração aquecido. Quando John Wesley sentiu o seu coração queimar. Eu peço, Pai, que o Senhor envie daqui, já que o Senhor me lembrou, na vida do Andrei e da Ana Lúcia, uma seta de fogo. Se eles estão ali na igreja Aparecida, que seja ali. Que queime o coração deles. Que eles possam lembrar que aquilo que aconteceu é sobrenatural. E como aconteceu também com Cornélio é sobrenatural. Pode acontecer na vida deles. Eles podem ser um obreiro de Deus. Eles vão ser um obreiro de Deus. O Senhor, Pai, faz daquilo que não é, tornar a ser. E esses que estão aqui também, Senhor, aquece o coração deles, meu Pai. Eles, Pai, o Senhor me mandou trazer essa mensagem, não foi, meu Pai? Eu não estou colocando o Senhor na parede, eu nunca vou colocar. Mas eu passei a mensagem. E eu peço que o Senhor venha tocar neles, Pai. De alguma forma que eles também possam até provar. O Senhor diz, provai de mim, que sou humilde, manso de coração. Fazem-me prova de ti. Que o Senhor está aqui. Falou através de mim aqui, que não sou eu, a glória é toda sua. Não quero glória nenhuma. Meu Deus do céu. É o Senhor, Pai. Aquece o coração dos teus filhos. Manifesta o teu poder, Senhor Deus, para que levantemos aqui um exército de 300 Gideões. Que a tua glória se manifeste poderosamente na vida, na família, na casa, no trabalho. Que milagres começam a acontecer, meu Deus. Como aconteceu com Enéas, como aconteceu com Dorcas, como aconteceu com Cornélio e toda aquela casa que foram batizados no Espírito Santo. Pai, quem não foi batizado no Espírito Santo, quando chegar em casa, não vai conseguir falar outra palavra, senão a língua dos anjos. Não precisa de nada externo. Às vezes a gente tem que ter louvor, tem que ter isso, não. Basta você querer. Deus vai te dar línguas novas, poder, unção, empoderamento, para que a tua glória seja manifesta de forma tremenda. Manifesta, Pai. Manifesta o teu poder. Manifesta a tua glória. Que saia todos daqui, Senhor Deus, impactados pelo teu poder. Que a tua glória venha, Senhor Deus, a fluir de forma poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém? Vamos louvar a Deus com nossos dízimos
e as nossas ofertas aos costumes. Somente teu, minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão. Daí mesmo vocês podem orar, vocês dois, casal. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais este dia, Senhor, por esta manhã na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por ter usado, Senhor, os nossos líderes, Senhor, para falar conosco, Senhor. Obrigado pela palavra, Senhor, pelo ensinamento da escola, Senhor. Entregamos nesse momento a Ti, Senhor Jesus, os nossos pedidos de oração, Senhor. Foram pedidos, Senhor, no ato de fé, Senhor, porque cremos, Senhor Jesus, na sua soberania, no teu poder, Senhor, na tua ação sobrenatural, Senhor, porque Tu és um Deus de milagres, Senhor, Tu és um Deus de cura, Senhor, Tu és um Deus que abre portas, Senhor, Tu és um Deus, Senhor, poderoso para fazer tudo aquilo, Senhor, que pensamos e imaginamos, ó Deus. Toma cada pedido de oração que ali está, Senhor, e que Tu renove, Senhor, nossa fé e a esperança em Ti, Senhor, em saber, Senhor, que o melhor momento é o Teu momento, Senhor, que sejamos cada dia mais renovados pelo Teu Espírito, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, eu quero te colocar, Senhor, na tua presença, Senhor, te apresentar, Pai, os dízimos e ofertas depositados no teu altar, Senhor. Pai, abre a porta de emprego, Senhor, aqueles que estão procurando emprego, Senhor, aqueles que estão com projetos, Senhor, que o Senhor tem tirado do papel, Pai. Traga os clientes, Senhor, para os pequenos empresários, para aqueles que têm um negócio, Senhor, que o Senhor traga os clientes, Pai. Prospere em nossas vidas, Senhor. Pai, encha nossos celeiros, Pai, que o Senhor deixe para colocar em uma posição que o Senhor preparou para nós, Pai. Nos sustenta, Senhor. Mantenha-nos de pé, Pai. E que o Senhor não deixe faltar o nosso sustento, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amado. Pode sentar um minutinho? Quero dar só alguns avisos, né? Os avisos que eu tenho que dar, primeiro, o mais importante aqui, é a respeito do terreno nosso terreno que está aqui atrás. Nosso, pastor? Quero que vocês falem assim, nosso terreno. Pode falar? Nosso terreno. Já entrei em contato com o corretor, como eu já comentei aqui. Ele estava cobrando 268 mil, o Alexandre estava comigo, o pastor Alexandre estava comigo, e 268 mil, e eu falei que era para a igreja, conversamos com ele lá e eu fiz uma proposta de 200 mil reais. E retornou para mim, a proprietária, falou com o proprietário fez uma contraproposta de 210 mil reais. Aí eu estou mobilizando. Sexta-feira agora eu recebi um telefonema do bispo, não sei se eu te falei, recebi um telefonema do bispo Roberto,
Comentei, escrevi tudo. E também recebi um telefonema do assessor do bispo, Bruno Rios. O assessor do bispo, Bruno Rios, pediu para eu fazer uma reunião com a liderança da igreja, colocar todos os argumentos possíveis do interesse nosso de comprar, de adquirir esse terreno, e fazer uma carta, fazer uma reunião, aprovar em liderança. Eu já fiz essa reunião, já foi aprovado com a liderança, já coloquei os argumentos, né, que eu tinha durante a reunião, da necessidade, né. Um dos argumentos é porque nós estamos com a construção nossa, está parada lá na prefeitura, por causa que nós nós fizemos uma planta, que aquela varanda não é nossa, e que também que nós estamos construindo aqui, a taxa de ocupação desse terreno aqui é 40%, que cabe só 192 metros quadrados de construção. Nós estamos além disso. Mas eu fiz uma construção, dentro da lei, eu posso aprovar um projeto de obra pronta, que nós fizemos a planta. Então, está um problema na prefeitura. Então, se a gente comprar aquele terreno, a gente vai remembrar ele, né, vai juntar, e vamos ter um terreno lá, é 480, aqui é 480, vai ser 960 metros quadrados, 40% dá para a gente fazer um prédio, já vai estar dentro, nossa construção atual já vai estar legalizada por causa dos 30%. Então, um dos argumentos é esse que eu quero colocar para o bispo, já coloquei para o bispo. O bispo, quando me ligou, eu falei com ele também. E falei do interesse nosso de comprar, e tem esses argumentos, mas eu tenho que fazer uma carta agora para a Coriã, e para o bispo, e para o assessor do bispo, o Bruno Rios. Também conversei com ele. Estou agindo tudo nessa semana, tudo nesse pacote aí. Agora, eu tenho que fazer um concílio. Então, eu vou convocar a igreja de vocês, mais à noite também, um concílio extraordinário, porque o concílio tem que ser marcado com 2 semanas de antecedência. Mas um concílio extraordinário eu posso fazer, porque é um momento que eu não quero perder esse terreno aqui. Nós não queremos, eu não quero não. A igreja não devemos perder esse terreno, porque as costas nossas vai servir até de princípio de estacionamento. Um dos argumentos que eu coloquei é que nós não temos estacionamento. Ah, pastor, tem esse na frente, aquilo ali é da prefeitura. Aquilo ali não é nosso. Entendeu? Se algum dia eles quiserem aumentar a estrada, fazer o que for, uma praça ali, eles vão fazer, vão tirar a nossa prefeitura. Então nós temos que ter na nossa construção um lugar também para estacionamento. Mas isso, por enquanto, a gente vai argumentar. Nós não temos estacionamento. A verdade é, nós não temos. Tem ali, não temos não. Tá? Então, vai ser um dos argumentos que eu vou querer comprar para a gente poder convencer a eles. Para quê, pastor? Eu estou pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro para eles comprar, porque a gente não tem esse dinheiro em caixa. Né? O corretor falou também que eu tenho que providenciar, como é que se diz? Como é que se diz? Eles falaram que querem me propor, eu tenho como é que é o nome de consórcio? Uma pessoa que quer fazer um consórcio comigo, mas o consórcio é muito arriscado por causa que eu não tenho dinheiro na mão. Vai ter que ser sorteado, vai ter que ter aquele negócio. Eu estou querendo dinheiro na mão. Então, qual é a providência? Diante de tudo que eu falei, vou fazer uma reunião do concílio semana que vem, com vocês, e com mais alguém. Tem que ter quórum. Eu tenho que ver até o quórum que tem que ser feito. O regime interno, acho que é 20% da membresia. Tem que ter quórum aqui para nós aprovarmos uma carta para enviar para o bispo, para a Coriã, pedindo este dinheiro emprestado, do jeito que for, a gente paga a perder de vista, que possa considerar para a gente poder comprar esse terreno. Entendido, amados? Amém? No concílio, qualquer dúvida, vocês falam comigo. Quer falar, Alexandre? Vocês querem falar, falem comigo no particular, para a gente poder agilizar. Aí eu tiro a dúvida de vocês, podem ligar para mim, perguntar. Também, se quiser dar dinheiro, também eu aceito. Eu não, né? A igreja aceita. Não aceita, Alexandre? Acho que aceita, né? Você está de acordo? Se alguém quiser doar, você se abençoar, né? Tudo isso é para que a gente possa adquirir esse terreno e
para a glória de Deus e para o nosso crescimento. Estou vendo tudo se abrir para que nós possamos crescer e multiplicar. Vocês são agentes de Deus, amado. Não deixem de vir de manhã, não, que é um estudo bíblico, é fundamental. Amém? Acho que o assunto é só esse, né, Ana? Acho que eu já conversei tudo. Vamos fazer uma reunião, vai ser no domingo que vem, às 10 horas da manhã. A gente vai fazer uma prévia, uma palavra inicial aqui, um prefácio. Como é que eu esqueço as palavras? Um estudozinho, uma leitura bíblica, uma pregação, e 10 horas da manhã vou dar tempo do pessoal chegar. Em meia hora, se Deus quiser, a gente faz um concílio e aprova essa carta para enviarmos, tá? Qualquer coisa, quer ajudar, não fala em paralelo, não fala comigo, pastor Luiz, ou com o pastor Alexandre, que o pastor Alexandre e eu, a mesma coisa, somos um só, né? A gente vai estar junto em tudo, da mesma forma, a gente sempre, eu recebi tudo, eu converso, passo para ele passa para mim e a gente está junto nessa batalha. Fala, Alexandre. A Santa Ceia, eu creio que vai ter que organizar. De repente a gente vai fazer um culto pequenininho, espaço. Eu creio que o concílio vai ser bom. Mas Santa Ceia é bom porque o pessoal vem também, né? Ceia... Boa pergunta. Vou pensar. Eu mando o aviso. Se continuar tudo normal, eu vou deixar do jeito que está. Se não tiver, eu aviso. Não vai ter ceia de manhã, só de noite. Entendeu? Se tiver ceia, não precisa mexer em nada. Eu vou só encurtar alguma coisa. Mas eu quero ter, justamente por enquanto, para chamar pessoas que vão vir, que nunca vieram, ficou aí um tempão sem vir, para poder estar aqui. E a gente dá um jeito de fazer uma ceia rápida. Rápida nunca vai ser, sempre dentro de um padrão, mas a gente corta a escola dominical, corta uma outra coisa. Amém? Não sei, já não vai ter escola. Bem lembrado, bem lembrado. Não vai ter escola, tá bom? Vamos lá, pessoal. O próximo assunto nós queremos vocês aqui no dia dos namorados. Mas também precisamos do din-din para poder confirmar isso aí, a vinda de vocês, estando nesse dia aqui. Por quê? Mas, olha só, eu inclusive estava vendo lá minha esposa ela trabalhando, está trabalhando todos os dias, minha esposa, fazendo uma lembrancinha que vocês vão gostar. Ela gosta de fazer isso, ela se aprimora nisso, tem para ter uma lembrancinha no dia dos namorados aí. Vamos ter umas competiçõezinhas de brincadeira, mas eu não posso falar muito não, né? Eu tenho medo de falar tudo, eu sou do spoiler. Meu Deus. Quer alguma coisa falar, Ana? Não, né? Din-din, ela fez assim. Tá. Nós já demos, né, a parte, mas vamos fazer tudo para a gente conscientizar logo tudo, acertar. Vai ser bom, vai ter unidade, comunhão com os irmãos, brincadeiras e uma palavra. Sempre vai ter uma palavra para os casais, né? Para a família, para o casal. Eu estou tentando chamar Cláudio Duarte ou Mac Anderson. Só vamos ver. Se eu não conseguir trazer ele pelos meios normais, a gente traz pela inteligência artificial. Esse pastor está ficando inteligente artificialmente. Olha só, acho que é mais alguma coisa. Temos um monte, a subida no monte, que é sexta-feira que vem, tá, amados? Não deixa de subir o monte. Eu creio que vou conseguir subir, vou estar lá sim, entendeu? O pastor Alexandre vai estar com certeza, né? Eu devo ir direto. Se eu estou ausente algum dia, mas é motivo de saúde, tá? Que eu não deixo de faltar à igreja de jeito algum. E tem momentos que é impossibilitado de eu estar aqui. Né? Ontem, por exemplo, se tivesse alguma coisa, eu não estaria aqui. Tá? Espero que eu passe um dia abençoado, em nome de Jesus, que eu não tenha nada, que eu possa estar aqui hoje à noite. Tá bom? Mais alguma coisa, irmãos? 21 dias de jejum e oração. Eu falei até com a Luciane, eu vou passar antes o tema, que eu sei que eles dormem de manhã, eu não consigo, mas ontem eu mandei o tema de tarde, eu falei, vai confundir as pessoas que estão fazendo hoje.
Porque eles me passam, o Pedro passa só 1h da manhã, pô. Ele passa 1h da manhã que ele passa. Eu estou dormindo 1h da manhã, pô, não dá para 1h da manhã. Não sei, mas é difícil, mas eu estou passando um dia anterior, vou tentar passar um pouquinho, que eu consegui pegar, pelo menos o tema, eu consegui pegar de todos os dias. Entendeu? Eu pego todos os dias para você estar orando sobre. A primeira semana foi arrependimento, mas de várias maneiras que ele botou aí em diferente, né? Pessoal, são 11h05. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, pela tua ação do Espírito Santo aqui no nosso meio, pela palavra que foi lida, pelo Salmo 116, pelo estudo dado também, Senhor Deus, do Mateus 24, tudo isso, Pai, é a tua verdade que entra em nós e é espada de dois gumes. Me ajuda, Senhor Deus, a conduzir, eu e o pastor Alexandre, a conduzirmos esse rebanho de uma forma, Senhor Deus, que eles se sintam motivados a fazer a tua obra de forma legal, abençoada, alegre, feliz. Porque assim somos, Pai, quando estamos na tua presença, felizes. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de ímpio, né? Que não anda sentando em roda de escarnecedores, mas anda na sua presença. Senhor Deus, leva o teu povo, que o amor de Deus, graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a presença, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz, e que o Senhor muito vos abençoe. E todos digam amém. Pai do Senhor, Deus abençoe, queridos. Paz.